pastor Cláudio Nascimento, sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou Maria Mendes, dirigente do Centro Umbandista Mãe Maria Baiana. Me chamo Carolina Dias, sou Yalaxé de Leachane Leuazanador, terreiro esse que existe há 40 anos dentro do município de Aparecido de Goiânia e tem uma tradição da Casa do Xumaré da Bahia. Sou monge cristiano da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, que há muito tempo se encontra aqui em Aparecido de Goiânia. Então é um prazer tê-los aqui nesse nosso encontro, um primeiro encontro em Aparecida de Goiânia, que trata dessa questão, que é a intolerância religiosa e a cultura do respeito. Então a Aparecida de Goiânia vem com um contexto inovador para trazer para essa cidade, entendeu? Esse diálogo das religiões, para que a gente construa essa cultura do respeito. Então gostaria aqui de começar com o pastor Cláudio Nascimento, para ele falar um pouco sobre a realidade da Igreja Universal, ali mais também caracterizada como Igreja Evangélica, sobre essa questão da intolerância lá dentro da própria comunidade. Olha, é uma questão assim que nós tratamos dentro da igreja com muita naturalidade e procuramos levar as pessoas, os membros, pessoas que frequentam a igreja, de que essa questão ela tem que ser respeitada por todos os ângulos e por todas as pessoas. Cada um decide o caminho que quer seguir, né? Cada um deve respeitar a decisão do outro. E assim, a gente daqui a pouco vai falar mais sobre isso, que tem o dia que comemora, né? Foi feita uma lei. Às vezes, assim, comemorar, às vezes a gente não tem muito o que comemorar, porque muita coisa há de se fazer. Mas eu creio que o primeiro passo já foi dado. Então, nós procuramos levar as pessoas pregando a palavra de Deus e mostrando também que o próprio Senhor Jesus, ele tinha esse respeito, ele tinha esse cuidado em sua época de não agredir, né, a decisão de ninguém. Muito bom. Conhecida como Maria Baiana, né? Mãe Maria Baiana. E no contexto da senhora, dentro do centro, da Umbanda? Bom, nós dentro do nosso ritual de Umbanda, a gente procura conscientizar-se aos nossos aderentes, às nossas pessoas, os simpatizantes, todos que estão dentro da casa, desde o início, desde criança. Porque através da criança é que vai criar uma educação tolerante no dia de amanhã. E essas crianças nós ensinamos a prática maior, que é amar ao próximo como a si mesmo. E não só tolerar, ser tolerante com respeito à religião, mas tolerar o próximo. Crescer tolerando todos como os irmãos, filhos de Deus, um único ser. Obrigado. A Carolina, mais conhecida como Carolina de Oxum, um pouco do seu aspecto dentro da comunidade do Candomblé, como que é essa vivência quando se relata essa questão da intolerância religiosa? Bom, a questão do Candomblé ela é uma questão um pouco particular, porque nós somos alvo extremamente visível do ódio religioso, né? A partir do momento que a nossa religiosidade ela não abrange um princípio cristão, aquele princípio cristão dado pela questão histórica desde da construção do nosso país, a gente passa a ser marginalizado e criminalizado por questões religiosas. As religiões de matriz africana, como se dá o perfil do Candomblé, são religiões que fogem apenas da religiosidade. Elas têm pensamentos filosóficos diferenciados de outras religiosidades. Então, quando você passa a ter um contexto do Candomblé, você tem que analisar o perfil social, o perfil cultural, o perfil religioso. Existe uma lei hoje instituída pelo governo federal, que é o Decreto 6040, que consegue nos resguardar enquanto uma comunidade tradicional e não apenas uma comunidade religiosa. Porque ali dentro nós temos um costume próprio, a gente mora num território sagrado em coletivo. Então, dentro do terreiro não mora apenas uma família, mora várias famílias, idosos, crianças.
a população LGBT. Então, ali dentro dessa comunidade, há uma diversidade sociocultural muito grande. Então, a gente tem que aprender a respeitar o outro, independente da questão de diversas escolhas. E isso diferencia essa religiosidade. E por esse motivo, às vezes a gente se depara com racismo, com homofobia, com outras questões de discriminação que apenas rotulam como uma discriminação religiosa, mas não, vai além disso. E a Constituição Federal, ela consegue abranger e resguardar a gente, mesmo com que a maioria da população não entenda isso. Porque a Constituição, ela permeia desde a liberdade de consciência e crença, no artigo 6º, a questão de liberdade da questão filosófica, no artigo 7º, consegue também abranger lá a questão da maçonaria, pelo grande arquiteto do universo, que tem dentro dessa instituição uma diversidade religiosa muito grande. Então, assim, existem leis que nos amparam, né? Existem estímulos dentro do Estado para que essas leis sejam resguardadas, como, por exemplo, o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, que permite com que há um equilíbrio desse racismo, dessa intolerância religiosa, perante o equilíbrio social dessa população tão discriminada, que está ali na margem, até na questão ambiental, que geralmente se concentram na periferia, onde estão as questões sociais que têm que ser discutidas e são relevantes. Então, a população de matriz africana, ela está imersa a uma série de questões que foge apenas da discriminação religiosa. E dentre isso, a gente tem também alguns organismos até internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que nos protege também, no artigo 18, pela liberdade de crença. Muito obrigado, Carolina. Cristiano, que tem uma vivência grande dentro de Aparecida de Goiânia também, que construiu a sua história aqui dentro, fala um pouquinho sobre essa questão da intolerância dentro da igreja ortodoxa, que também vamos dizer assim, lado a lado com a igreja católica, né? Mas tem um trabalho muito específico também dentro dessa área. É interessante observar que a igreja síria ortodoxa, ela trabalha muito essa área de intolerância, né? Ela supera, eu creio que sim, a maioria das intolerâncias. Ela trabalha, ela busca esse trabalho junto, não só realmente com as nossas igrejas, mas com todas as igrejas. Nós temos um líder, que é o nosso patriarca, o centro em Damasco, na Síria, né? E ele diz assim: nós temos que respeitar a religião do outro, nós temos o nosso limite, cada um tem sua identidade. Então é isso que eu, na minha comunidade, quando eu estou linda, eu bato muito nisso, né? Respeito a religião do outro, aceite o outro, dependendo do que seja, o seu credo, sua cor ou a sua religião. Isso é importante. Se a gente seguir assim, vamos à frente e vivemos mais felizes desta maneira. Respeitar a religião do outro e saber até onde eu posso chegar, né? Para que não venha atingir o nosso outro irmão. Que, como eu disse, diz assim que a maior religião é amar o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. E vivemos mais felizes. Muito bem, então, a gente voltando lá atrás na Constituição de 1988, no artigo 5, né, que garante o Brasil um país laico. Vemos em determinados momentos algumas questões de intolerâncias que acontecem. A Aparecida de Goiânia foi palco dessa intolerância há poucos tempos, onde uma igreja ali no setor Colina Azul teve um atentado com várias pessoas. Uma pessoa que não era tolerante com determinada religião, era considerado ateu, entendeu? E vai numa igreja falando em nome de Deus que aquela religião não pregava o que ele, como pessoa, acreditava. Então, perto da gente acontece, mas às vezes a gente não dá esse total, vamos dizer assim, interesse, porque são casos isolados. Mas a partir do momento que acontece e que fere a pessoa humana, que fere a dignidade, aquele direito de ir e vir, a gente vê que é preciso a gente fazer algo envolvendo
é onde entra a gestão, entendeu? Para trabalhar essa questão. O exemplo é o que a gente faz aqui hoje, entendeu? Dialogar para que dentro das nossas comunidades a gente pregue não só para os adultos, mas também para as crianças que estão ali num prazo de desenvolvimento da questão religiosa e também da questão humana. Então é muito importante isso, que a gente trabalhe. Aí... É porque também tudo na teoria é muito fácil, né? E é muito bonito, mas a prática ela é completamente diferente. Nós estamos tratando aqui de intolerância religiosa, mas a gente vê intolerância em todos os sentidos, todos os aspectos. Por exemplo, a intolerância no trânsito leva a pessoa a cometer lá um delito, quer dizer, ela não tolera o outro andar mais devagar, ou mau sinal abriu, a pessoa já está buzinando, quer dizer. Mas com respeito à intolerância religiosa, isso aí precisa partir, claro, do poder público, né, com ações, com punições severas, trazendo para a sociedade, quer dizer, é um conjunto de coisas. O poder público, porque assim, muitas das vezes, essa questão ela é aflorada só em momentos de eleições. Então, num palanque político, às vezes é muito fácil pregar ali que você vai defender a intolerância religiosa, vai acabar com isso e tal. Mas acaba aquilo ali, a prática é completamente diferente. Então, assim, precisa haver, como a Aparecida agora está dando esse grande passo, e certamente vai ser um exemplo, né, não só para outros municípios, como para o estado de Goiás, ou então outros estados, até outros países, mas essa conjunção, o poder público, a sociedade e ações que, de fato e de verdade, venham a fazer com que uma coisa dessa acontecendo tenha punição severa. Eu iria mais além. Tudo depende dos líderes religiosos, né? Tudo depende dos líderes religiosos. Se eu sou um pastor, eu sou um monge, eu sou um padre, se eu lidero uma comunidade, se eu orientá-los a respeitar o outro, aí os nossos liderados eles vão saber respeitar. Isso é muito importante nas nossas comunidades. Mas se eu falo, não respeite o próximo, só a minha religião tem Deus, isso não. Nós não podemos fazer dessa maneira. Nós temos que explicar os caminhos e respeitar o limite do outro. Enquanto não tiver isto, nós não vamos para frente. Depende do órgão público, de ninguém. Depende dos líderes. Nós somos líderes. Nós temos esse poder na mão de ser líder. Entendeu? Então, depende muito da gente. Então, se eu prego respeito para você, para a senhora, para o senhor, nós temos essa resposta rápida, muito rápida. É o líder que tem que explicar isso, os liderados. Isso é importante. Eu concordo plenamente com o senhor, porque a gente sempre fala isso lá em casa. Nós somos formadores de opiniões. O que nós falarmos dentro da nossa casa é como se fosse uma lei. Então, a intolerância, nós temos até que agradecer muito ao prefeito de Aparecida por essa abertura que ele está dando com a Aparecida, e esperamos que Deus abençoe a toda a nação, que venham todo mundo abraçar essa causa verdadeiramente. Porque é muito bonito, como o pastor diz, falar, mas fazer na prática e ouvir, como nós de matriz africana ouvimos todos os dias que nós somos o demônio, mas não sabe o que nós passamos lá dentro da nossa casa. Nós trabalhamos com adolescentes, nós trabalhamos com criança, com adulto, né, com mães que foram intolerantes no meio familiar, né, que receberam intolerância no meio familiar, que receberam do marido, e nós abraçamos toda essa causa com maior amor, com maior carinho, e somos enxergada, apedrejada como demônio, né? Então eu espero que realmente essa coisa venha a existir verdadeiramente, não só na palavra politiqueira, mas uma palavra realmente abraçando a lei verdadeira que é de Deus, o maior arquiteto. É igual a gente vive num país laico, entre aspas. Nós não temos a liberdade de escolher o que a gente quer. Nós somos criticados pelos próprios irmãos, de estar andando com a senhora, de estar andando com o Senhor, e assim vai. Onde é que vai a nossa tolerância? Às vezes está dentro das nossas igrejas, dentro da nossa comunidade, as nossas intolerâncias.
Então é isso que tem que ser mudado. É isso que tem que ser mudado. Nós temos que ser um exemplo, não só para a Aparecida, mas para o Brasil todo. Temos que ser exemplo de laicidade. É isso, é liberdade, liberdade religiosa. Enquanto não houver isso, nós não seremos felizes. E dentro dessa nova gestão, a gente consegue enxergar claramente o reforço que temos para lutar para que a Aparecida seja uma Aparecida sem discriminação, uma Aparecida sem racismo. A partir do momento que temos um mecanismo de igualdade racial, esse mecanismo ele é fiscalizador dentro das outras partes da gestão, como, por exemplo, que já foi dito, que a educação ela é muito importante, seja a educação lá no âmbito familiar, a educação comunitária ou a educação religiosa que nós temos. A educação ela é um papel fundamental para a gente formar um cidadão. Então, a partir do momento que a escola, a igualdade racial tem um trabalho com a formação dessa cidadania, e existem leis, por exemplo, a Lei 10.639, que permite falar sobre a diversidade religiosa do outro, enxergar o outro dentro de um fator histórico, isso muda o perfil de um município. Então, assim, a gente só tem a agradecer para a nova perspectiva, né, dentro dos próximos anos, porque nós estamos tendo um diferencial na formação dessas nossas crianças, desses nossos adolescentes, formando cidadãos mais responsáveis com o próximo, né? Cidadãos que conseguem enxergar o outro com mais respeito. Muito bom. E como citar essa questão do racismo, né? Hoje a gente trabalha essa temática muito adentro nas escolas. Foi instituído a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que trata da obrigatoriedade desse ensino nas escolas. E a gente trabalhar o racismo dentro das escolas, não só o racismo, mas também o respeito, o bullying. A gente começa a trabalhar lá no início, a gente vai ter adultos mais respeitosos, uma cultura verdadeiramente aprovada pelos nossos adultos hoje. Pastor Cláudio Nascimento, que tem tantos anos aqui de Aparecida, a Mãe Maria Baiana, que também foi uma das fundadoras aqui do município, que iniciou o seu trabalho aqui no município, entendeu? O Cristiano, a Carolina. Então, tantas pessoas construíram essa cidade, uma cidade diversa. Um quilombo que a gente tem aqui próximo, né? Um quilombo, sendo a maioria evangélica, entendeu? Uns haitianos que vieram migrantes para cá, e a gente tem total atenção do município, total atenção de um fórum de cultura afro-brasileira nessa questão. São metodistas, são adventistas, são católicos. Então a gente tem uma diversidade. E muitas pessoas, quando falam igualdade racial, é somente a defesa das comunidades de matriz africana. Errado. A igualdade racial é um atendimento extenso ao evangélico, ao umbandista, ao candomblessista e também ao católico ortodoxo e várias outras denominações dentro do município. Então esse é um papel importante. E a gente voltando um pouco nessa nova estrutura de governo, em que cria-se um Ministério dos Direitos Humanos e tem novos pensamentos nessa formulação, eu queria a opinião de cada um sobre essa nova formulação do Ministério, entendeu? Em estudos feitos, né, dentro da nova gestão que está assumindo agora, a gente viu que não mudou nada, entendeu? Manteve as mesmas leis, tudo que foi de direito vai ser garantido. Então, e o pensamento de vocês nessa questão, nessa mudança? Porque muitas pessoas falam de maneira, mas não vai a fundo, fazer um estudo, analisar verdadeiramente o que aconteceu. Então, no pensamento do pastor Cláudio Nascimento, da Maria Baiana, da Carolina, do Cristiano, como que vê essa visão desse novo governo que vem? Como eu falei um pouquinho atrás, até, desculpe estar voltando nesse assunto, como a gente comentou, tudo na teoria é muito bonito. O Cristiano até falou, nós, como líderes religiosos, que temos que... Mas, como eu disse, todo mundo tem a sua parte. Eu não prego ódio na minha igreja. Dona Maria Baiana não prega ódio lá onde ela... A Ana Cristina, o Cristiano. Né? O que nós fazemos é exatamente isso. Levar as pessoas a respeitar. Por exemplo, dentro da minha família, eu tenho pessoas católicas, espíritas, ateias, né? Tenho pessoas da comunidade LGBT na minha família e são respeitadas por mim, amo de todo o meu coração, só que agora você tocou no ponto.
Mudou-se um governo, mas precisa mudar-se o pensamento, né? O comportamento. Por exemplo, a própria ministra, ela já sofreu uma intolerância religiosa, por ela ser evangélica. Só que as pessoas estão vendo assim, estão vendo uma pessoa evangélica, mas não, ali ela precisa ser uma pessoa política, técnica. Então ela tem que ver o lado do umbandinho, do candomblessista, do católico, de uma nação. Então, assim, é o que precisa ser mudado, né? A própria palavra de Deus, ela diz, não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, assim, para muitas pessoas o que nós estamos fazendo aqui é besteira. Tem tantas coisas mais importantes a tratar. Mas é como Cristina disse, Dona Maria falou. Então, se a criança já começar a ser tratada com esse tipo de pensamento, então ela vai se tornar um adolescente intolerante, um adulto intolerante, uma pessoa, um homem ou uma mulher intolerante. Aí é o que a gente está vendo por aí. Verdade. Bom, nós, como eu disse, nós não estamos vendo diferença, como foi dito mesmo, nesse governo, né? Mas, como nós pregamos a verdade de cada um, aceitamos ser igual, né? Cada um da sua forma, nós estamos aguardando e clamando em Deus para que ela tenha os bons objetivos. Nós esperamos que ela seja uma boa líder, como o pastor disse, que ela seja técnica, que realmente ela não leve o trabalho dela simplesmente pelo círculo religioso, mas sim em prol de toda a comunidade brasileira. É o que nós esperamos dela. Eu penso da seguinte forma: a partir do momento que a pessoa entra para uma gestão, toma uma posição de ser, né, de ter uma responsabilidade com tantos brasileiros, ela realmente tem que se isentar das questões filosóficas, religiosas e ser técnica. Porém, eu acho também de suma importância o movimento social, a sociedade civil estar presente na gestão, estar junto com a forma com que está sendo trabalhado esse governo, a forma com que esse plano de trabalho está sendo executado. Porque se a gente não conseguir falar o que acontece lá na ponta, podem existir leis, as leis que forem, porém elas podem não ser efetivas naquela adequação social, porque a sociedade está em transformação o tempo inteiro. Então é importante com que a sociedade civil consiga transmitir, ser a ponte para que realmente o processo democrático ele seja contemplado. Porque às vezes o que está lá na lei, ela já passou de acordo com o tempo, né? Então, assim, existem outras necessidades. Então é importante com que a sociedade civil também esteja presente na forma de governo, da forma como está sendo exercido o trabalho, estar presente, fiscalizar, porque eu acho que é isso que transforma realmente pequenas coisas e a gente consegue ter um país mais democrático. Eu digo assim, enquanto há vida, há esperança. Nós não podemos perder a esperança da mudança, né? Ainda é nova ainda. Eu creio que ainda vai ter uma mudança muito boa para todos nós, né? Realmente, vamos chegar, eu creio, Padre Cristiano, eu creio que a gente vai chegar numa tolerância de respeitar realmente o próximo. Então vai depender muito, como o pastor falou, da gestão de cada pessoa, né? E eu creio nessa mudança, que esse novo governo irá nos apoiar, porque eu amo essa mudança, eu amo esse trabalho interreligioso, esse trabalho que nos faz ver a realidade, a cultura de outra pessoa, o credo da outra pessoa. Isso é bom. Enquanto não tiver esse respeito do credo da senhora, do seu credo, do meu credo, do credo dela, a gente não vai para frente. E eu creio nessa mudança, desse novo governo. Muito bom. Aí, para finalizar o nosso encontro, primeiramente agradeço a cada um pela presença. Eu gostaria de uma consideração final, entendeu, de cada um, entendeu, falando sobre um pouco sobre o aspecto mesmo dessa questão da intolerância, umas considerações, e a gente finaliza agradecendo a cada um, entendeu, por essa oportunidade. Esse é só o início do que ainda vem pela frente, entendeu, nessa nova gestão aí, que é tornar a Aparecida cada vez mais inclusiva.
que, na minha opinião, que ações como essa que está sendo feita aqui agora, elas possam ser mais praticadas, que, como a Cristina falou, que as leis, né, elas de fato, de verdade, sejam aplicadas, seguidas, e a gente fala tanto de haver uma renovação, de se ver aí a questão da justiça, né? Tem leis aí que já são arcaicas, ver o que pode ser mudado, e que, como eu falei um pouco atrás, que o poder público, que tem a sua parcela, que a sociedade, que tem a sua parcela, que, como o Cristiano colocou, né, cada líder religioso que tem a sua parcela, possa tirar isso da teoria e colocar em prática. E com certeza isso vai mudar. Obrigado. Verdade. Nós é que agradecemos, João, por essa oportunidade de estarmos unidos com esses irmãos de várias religiões juntos, e esperamos que realmente esse aqui seja o primeiro pontapé e que venham muitos. E convidamos a todos ainda para que nós não saímos de nosso casulo, né? Vamos sair do nosso próprio casulo, da nossa comodidade, e realmente erguer a mão e dizer: eu, por exemplo, digo, eu sou um bandista onde eu estiver. Eu estou caracterizada onde eu estiver. Assim eu espero que nós todos possamos um dia sair nas ruas e sermos o que somos. Não ficarmos de braços cruzados. Porque é dentro das nossas casas, com as nossas portas fechadas, com medo de abrir a porta porque um fulano vai chegar e vai nos maldizer, com medo disso, com medo daquilo, nós não vamos sair do mesmo nunca. Então eu clamo neste momento a todas as pessoas que possam estar nos ouvindo e que sejam simpatizantes da nossa Umbanda, junte-se a nós. Vamos às ruas, vamos mostrar quem somos. Não vamos temermos o que somos, em nome do nosso Mestre Maior Jesus Cristo. Bom, a mensagem que eu trago aqui em relação a toda essa conversa que a gente teve é que, caso tenha um ato de intolerância, seja ela em qualquer que for a religiosidade, ou se isso se configure racismo, que denuncie, que procurem a gestão, que procurem os responsáveis que possam ajudar de acordo com a lei e denuncie, porque só assim nós vamos ter assegurados nossos direitos. E da próxima vez fazer com que o outro pense um pouco mais antes de cometer um crime contra o respeito, seja contra quem for. Interessante observarmos a nossa liberdade religiosa, né, de expressar realmente o que a gente quer. Queríamos tanto que tivesse mais outros credos aqui conosco. Quem sabe nos próximos encontros teremos mais pessoas que confessem o outro credo. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. A nossa liberdade religiosa de expressar o que a gente quer, respeitar o próximo. Então, só tenho que agradecer realmente a Deus, né, ao prefeito atual, nosso querido Gustavo, e ao vice-prefeito também, que nos apoia nessa iniciativa maravilhosa. E queremos só agradecer, e que no próximo encontro tenhamos mais pessoas de outros credos aqui conosco, para poder não debatermos, mas fazer esse feedback, conversarmos, né? Tirar do nosso coração o que nós desejamos: a unidade, né? No amor de Deus, isso, e amar o próximo como a ti mesmo. Então eu que agradeço a cada um de vocês ter aceitado o convite, agradeço à Prefeitura de Aparecida de Goiânia por ter aberto esse espaço, à Secretaria de Articulação Política, que acolheu a igualdade racial e hoje faz um trabalho transversal em todas as secretarias: saúde, educação, trabalho, assistência social e educação. Agradeço à comunicação, Secretaria Executiva, que cedeu todos os servidores e esse espaço maravilhoso que é o Canal Cidadania, que hoje vem trazendo uma nova perspectiva para a Aparecida de Goiânia, a esse grande espaço Céu das Artes, em nome do Washington, que sempre tem aberto aqui o espaço para as nossas discussões, seja política, seja da sociedade civil, seja religiosa. Então é um espaço do povo. Agradeço a todas as pessoas que participaram direto e indiretamente desse processo, e vamos construir uma Aparecida cada vez mais inclusiva.